Quarta-feira de decisões no futebol brasileiro. Copa do Brasil, oitava de final. Hoje saberemos os eliminados para a próxima fase e os classificados, né? A parte boa, né? Os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil. Uma competição aí que traz uma premiação muito boa. É uma competição muito competitiva, onde os times lutam até o último minuto. Assim como eu anunciei no último vídeo, que a gente ia trazer todo esse pré-jogo, toda essa análise no vídeo de hoje, e é por isso que nós vamos trazer o passo a passo aí, todos os detalhes aí de cada confronto dessa fase, os jogos de volta das oitavas de final, tá bom? Então eu convido a você a assistir o vídeo por completo, e nós vamos trazer todos os confrontos dos jogos desta quarta-feira. A começar pelos jogos do Santos, que vai jogar fora de casa contra o Bahia. O primeiro jogo ficou empatado. Tá? As duas equipes não vêm bem nos últimos jogos. Por exemplo, o Bahia nos últimos 5 jogos não venceu nenhum adversário. O Santos também não faz boas partidas. Nos últimos 5 jogos venceu somente uma partida, um jogo fora de casa contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E no confronto entre as duas equipes não sai muitos gols. Isso pode ser aí que fica um 0-0, possa ser decidido nas penalidades. Nos últimos confrontos foi 0-0, inclusive válido aí pela Copa do Brasil. Aí teve outro jogo que foi 3-0 para o Santos, depois outro 0-0, um 3-0 para o Bahia em 2021, depois outro 2-0 para o Bahia também no mesmo ano. Então aí são jogos com poucos gols. Então o que a gente pode esperar dessas duas equipes? É que esse jogo provavelmente vai ser decidido aí nas penalidades. Eu creio que vai ser poucos gols e que vai ser aí decidido nas penalidades. O jogo do Santos e Bahia, no caso Bahia e Santos, né, que o jogo será na casa do Bahia. Esse jogo será às 7 horas da noite. Eu volto a falar que esse jogo aí provavelmente será decidido nas penalidades. Outro confronto no mesmo horário, é um jogo bem interessante e que eu creio que possa ter emoção nesse jogo entre Fortaleza e Palmeiras. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu com facilidade a partida por 3-0. Nos últimos confrontos, vou trazer aqui para vocês aqui das duas equipes, as últimas partidas, né, das duas equipes. O Fortaleza venceu os 2 últimos jogos, depois havia perdido 2 e empatado 1. Então, nos últimos... Está oscilando, né, o Fortaleza. Tá? Já o Palmeiras não perde há bastante tempo. A última derrota do Palmeiras, eu ia trazer só os últimos 5 jogos. Mas o Palmeiras, a última vez que perdeu foi em abril, no dia 5 de abril, que perdeu fora de casa para o Bolívar. Então, aí, de lá para cá, o Palmeiras não perdeu mais para ninguém, tá? Então, aí o Palmeiras vem super bem aí nas suas competições. Já nos confrontos diretos entre as duas equipes, o Palmeiras aí se sobressaiu um pouquinho nas últimas partidas, venceu a última por 3-0, já havia vencido outra por 4-0, empatado, e o Fortaleza venceu em 2021 as duas partidas pelo qual as duas equipes se enfrentaram. Venceu uma por 1-0 e venceu o Palmeiras fora de casa por 3-2. Então, os jogos do Palmeiras e do Fortaleza costuma sair bastante gols. Só teve um 0-0 em 2022, mas sai bastante gols. Então, eu creio aí que possa ser que saia aí uma partida muito emocionante entre Palmeiras e o Fortaleza. Vamos agora trazer informações sobre o confronto do Cruzeiro. Gente, eu falei, né, que quem vencer no jogo entre Bahia e Santos se classifica. O empate vai para as penalidades. No jogo do Fortaleza e Palmeiras, o Palmeiras pode até perder por 2 gols de diferença, que se classifica para a próxima fase da competição. Para o Fortaleza se classificar, ele tem que vencer por 3 gols de diferença para levar para as penalidades e vencer as penalidades. Caso ele queira vencer e se classificar direto, sem penalidade, tem que vencer o Palmeiras por 4 gols de diferença. Essas são as situações aí das 2 primeiras partidas que trouxemos para vocês.
Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e fique super informado de tudo que acontece, não só na Copa do Brasil, mas tudo que acontece no mundo do futebol. Vamos trazer agora a informação entre Cruzeiro e Grêmio. Esse jogo já será às 8 horas da noite, tá bom? Esse jogo aí entre as duas equipes. Na primeira partida, para começar, o jogo muito bom, ficou 1-1. Nas últimas 5 partidas do Cruzeiro, ele só venceu o América Mineiro por 4-0. Aí havia empatado para o Flamengo, perdido para o Cuiabá e empatado também com o próprio Cruzeiro, tá? E perdeu para o Fluminense. Esses foram os últimos jogos do Cruzeiro. Já do lado do Grêmio, o Grêmio tem 2 empates, 2 vitórias e uma derrota para o Palmeiras. Então, está oscilando um pouquinho, mas vem fazendo bons jogos o Grêmio. Então, aí são os 2 maiores campeões da Copa do Brasil, as 2 maiores forças, né, em relação ao que se refere à Copa do Brasil. São os maiores campeões aí, tanto o Cruzeiro como o Grêmio. Então, um jogo é muito difícil. Eu sei que o jogo será no Mineirão, né, em Minas, tá? O jogo será em Minas, o mando de campo é do Cruzeiro, mas eu acho que eu vou dar crédito aí pro Grêmio. Eu creio que o Grêmio aí, creio não, vou dar uma pequena opinião aí, uma humilde opinião, né? Eu vejo aí o Grêmio um pouquinho favorito para este confronto. Agora, um jogão, que para mim será um jogão, será entre Botafogo e Atlético Paranaense. O primeiro jogo já foi um jogão, esse jogo será às 9h30. O Botafogo estava vencendo, gente, o Atlético Paranaense lá dentro da Arena Baixada, que é muito difícil vencer o Atlético Paranaense lá. Estava vencendo por 2-0, mas relaxou um pouco ali e o Atlético Paranaense cresceu. Foi feita algumas mudanças que o time conseguiu ali surpreender o Botafogo e conseguiu a virada, vencendo aí por 3-2. O confronto das duas equipes é um pouco mais fácil, teoricamente, pois o Botafogo precisa vencer por um placar simples para levar para a penalidade ou por 2 gols de diferença para se classificar. O empate da classificação para o Atlético Paranaense, e qualquer vitória, é claro, do Atlético Paranaense, ele se classifica também. Vamos aos jogos das equipes nos últimos confrontos, né? O Botafogo vem de 3 vitórias consecutivas e pela Copa do Brasil, né? Havia perdido aí para o Atlético Paranaense e a única derrota dele no Brasileirão para o Goiás no dia 14 de maio. Então o Botafogo vem muito bem no Campeonato Brasileiro, é líder isolado, tranquilo. E na Copa do Brasil fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Já pelo lado do Atlético Paranaense, vem de 3 derrotas consecutivas e só depois venceu aí as últimas partidas, né? Inclusive a partida contra o Botafogo por 3-2 e pelo mesmo placar de 3-2 venceu o Curitiba dia 14. Os últimos confrontos foi bem oscilando aí. O Atlético Paranaense venceu as 2 últimas partidas. A última vitória do Botafogo foi em 2022, que venceu o Atlético Paranaense por 2-0. Então aí o Botafogo só venceu uma partida das 5 pelo qual aí os 2 times se enfrentaram. Eu creio aí que pelo momento, eu acho que o Botafogo vai surpreender o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro e vai vencer e se classificar para a próxima fase da competição. Outra partida às 9h30 será entre Internacional e América Mineiro, um confronto aí bem interessante. O América Mineiro surpreendeu, né, o Internacional, vencendo a primeira partida por 2-0. Internacional aí é um dos confrontos, claro que o do Palmeiras está um pouquinho mais tranquilo, mas eu acho que um jogo aqui difícil para o Internacional seja de reverter esse placar, seja esse, tá? Um dos que eu vejo mais difícil é revirar o placar, seja esse aqui. Não desmerecendo o Palmeiras, tá? O Palmeiras é um time máximo, mas eu creio que vai dar muita emoção entre Fortaleza e Palmeiras. Vamos falar aqui do Internacional, né? A gente está falando do Internacional e América, já falando do Palmeiras.
O Internacional, suas últimas partidas, ele perdeu 3 e venceu as 2 últimas. Venceu o Bahia por 2-0 e o Metropolitanos fora de casa por 2-1. Depois perdeu para o Grêmio, tinha perdido justamente para o América no dia 17 de maio e perdeu também para o Atlético Mineiro. Por outro lado, o América também vem oscilando, perdeu as 2 últimas partidas e no meio das 5 ele perdeu 3 e venceu 2. Nos confrontos entre as 2 equipes, as 2 últimas partidas, olha gente, que interessante, as 2 últimas partidas, o América Mineiro venceu o Internacional. Tá? A última vitória do Internacional contra o América Mineiro foi no ano passado. Tá? E 2021 também venceu por 3-1 e um empate também em 2021. Então aí o Internacional venceu por 2 gols de diferença em 2021. Então creio que seja uma partida difícil para o Internacional. Nesse confronto eu vou decretar aí a classificação aí para a próxima fase do América Mineiro. Para a gente encerrar, Corinthians e Atlético Mineiro. Que jogo! Que jogo! Que jogo! Eu acho que o jogo que eu vou destacar para me assistir, né? Eu vou acompanhar esse jogo completamente aí, que eu sei que será um jogo muito bacana, muito bacana. Na primeira partida, gente, só voltando a falar que o Internacional se classificar, ele precisa vencer por 3 gols de diferença. Se ele vencer por 2 gols de diferença, vai para decidir aí a vaga nas penalidades. Qualquer vitória simples por 1-0, 2-1, 3-2 do Internacional, quem se classifica é o América Mineiro. E é claro, qualquer vitória do América Mineiro, ele se classifica. Vamos para o confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro. As últimas partidas do Corinthians não foram boas, tanto que a primeira vitória do Corinthians com o comando do Vanderlei foi agora na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Fluminense por 2-0, mas não sabia o que era vencer há bastante tempo. Tá? Nas últimas 5 partidas, só venceu uma, empatou 2 e perdeu 2. Inclusive, uma dessas derrotas é para o Atlético Mineiro. Por outro lado, o Atlético Mineiro vem super bem nas suas últimas 5 partidas. Empatou uma, que foi a última, contra o Palmeiras e venceu suas últimas 4 partidas. Venceu o Atlético Paranaense, o Curitiba fora de casa, o Corinthians em casa e o Internacional. Nos últimos confrontos, o Corinthians só teve vantagem em 2022, vencendo aí por 2-1. Então, os últimos retrospectos aqui não é favorável ao time do Corinthians, que precisa vencer por 2 gols de diferença para levar para as penalidades, 3 gols de diferença para poder se classificar direto, e qualquer outro placar, um empate ou uma vitória do Atlético Mineiro, o Atlético se classifica. Se o Corinthians vencer por 1 gol de diferença, quem se classifica é o Atlético Mineiro. Então, só para a gente concluir, vou dar aqui só minha opinião, quem se classifica para a próxima fase. Entre Bahia e Santos, eu vou apostar no Santos. Fortaleza e Bahia e Palmeiras será um jogo muito emocionante. Eu tenho isso em mente, mas eu creio que com facilidade, pelo que fez no primeiro jogo, o Palmeiras se classifica. Cruzeiro e Grêmio. Botafogo e Atlético Paranaense, Botafogo. Corinthians e Atlético Mineiro. Gente, aqui é complicado dar uma opinião, mas eu vou de Atlético Mineiro. Internacional e América, eu também vou de América Mineiro. Eu acho que o Internacional não vai conseguir reverter. É até interessante, gente, aqui dos que vão jogar em casa, né, ficou até interessante. Eu acho que o único que eu apostei que se classifica seja o Botafogo. Os outros é Bahia, Palmeiras, Grêmio, Atlético Mineiro e América Mineiro. Então vamos ver aí o que pode acontecer nessas partidas válidas para a próxima fase da competição. Gente, para o vídeo não ficar muito longo, eu quero agradecer a todos que esperaram todas essas informações, os últimos jogos, as análises aí,
nosso resumo de cada partida, os últimos confrontos, os números, como cada time está se comportando na competição, como foi a primeira partida, quem tem vantagem e quem aí tem chance de classificação para a próxima fase da competição, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva aqui no canal, fique informado de tudo que acontece no mundo do futebol e se gostou do conteúdo, deixe seu like. Gente, para a gente encerrar, deixe seu comentário, eu quero saber de você, dos confrontos desta quarta-feira, quem se classifica para a próxima fase aqui? Deixa sua opinião aqui, eu quero saber de você. Para a gente fazer esse bate-papo também aqui, comentando. Eu vou comentar todos, olha só. Quem comentar, eu vou dar um like, vou mandar um coraçãozinho e também vou comentar o seu comentário. Quero saber a sua opinião, tá bom? Então aproveite o espaço, deixe seu comentário que a gente vai fazer um bate-papo bem legal, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, das informações. Boa sorte a todos os clubes. Vamos jogar com responsabilidade e, é claro, sem racismo, tá bom? Vamos respeitar o próximo. Boa sorte a todos. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau.